Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo científico aqui no Nutricionando por aí. É sempre um prazer ter todos vocês aqui com a gente. E hoje a gente vai falar também de um assunto que o pessoal sempre pede. Sempre a gente volta no assunto intestino, né? Não tem como nutrição desvincular de intestino. E hoje a gente vai falar mais precisamente sobre a síndrome do intestino irritável. E para isso, eu tenho que trazer uma das nossas referências quando a gente pensa em saúde intestinal. Minha amiga, Vaninha, para os íntimos, Vânia Matoso. A Tudo Vânia, bem? a Vânia ela é nutricionista, mestre, doutora, professora, né? Professora aí, dá vários cursos, é uma digital influencer. Então, então com vocês, minha amiga Vânia Matoso. Vânia, muito obrigado pela presença e pelo aceite. Eu que agradeço o convite. Espero que vocês gostem do que a gente vai falar aqui. E eu tô adorando essa sua ideia, Márcio. Adorei esse seu bate-papo. É quase um de frente com o Gabi, só que de frente com o Márcio, que Pois eu é, achei even better. Eu adorei. vou arrumar uns óculos também para fazer igual a Marília Gabriela, então. Ai, por favor. Tem que ter um trejeito só seu. Pois Tipo é, dela do pois é. óculos, a gente vai arrumar uma coisa só pra você. Então, Vaninha, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre síndrome do intestino irritável. E aí eu acho que aqui no Uhum. canal a gente tem tanto pessoas que estão começando, pessoas que já têm uma experiência de atendimento. Então eu acho legal a gente conceituar para as pessoas entenderem, né? O que é a síndrome do intestino irritável? Quando eu estava na faculdade, que eu aprendi, né, que essa síndrome do intestino irritado, ela estava muito relacionada a alterações de humor. Então, que esse paciente, se eu tivesse uma alteração de humor, se eu ficasse chateado, preocupado, se eu tivesse ansioso, eu poderia ter uma descompensação gastrointestinal, uma constipação, uma diarreia, algo nesse sentido. E que a única abordagem era eu tratar o humor desse paciente. Hoje em dia, com os avanços nessa área de gastroenterologia, a gente teve muita publicação nos últimos anos, a gente vê que o buraco é bem mais embaixo, né? E que a fisiopatologia é bem mais complexa. Então, quando eu penso na síndrome do intestino irritado, a gente sabe que é uma disfunção de fato do eixo intestino-cérebro, né? Então, a gente sabe que esse intestino é um segundo cérebro, que tudo que é produzido a nível intestinal é comunicado a nível central e vice-versa, e que existe de fato essa comunicação, esse crosstalk, né, de intestino para cérebro, e tudo que acontece lá na nossa cabeça, as nossas alterações de humor, realmente podem influenciar de forma direta o funcionamento do nosso trato gastrointestinal. Então, sim, isso é verdade, mas existe muito mais do que isso. Quando eu penso na síndrome do intestino irritado, hoje em dia a gente vê também que esses indivíduos, eles têm uma certa dificuldade de estabilizar aquela microbiota naquele ambiente intestinal, então eles são mais suscetíveis à disbiose, isso é um clássico na prática clínica, e são indivíduos que têm o intestino mais inflamado por conta da produção de citocina inflamatória, o que fica bem claro quando você pensa, né, dessa alteração de microbiota, aumento de LPS, estresse oxidativo, radical livre, claro que a gente vai ter ali uma alteração de resposta imunológica com aumento de citocinas inflamatórias. Então, quando eu penso no intestino irritado, eu não estou falando só em regulação de humor, mas também eu estou falando em regular essa microbiota e regular a resposta imunológica desse intestino. Hoje em dia a gente vê muito paciente com esse sintoma de hipersensibilidade visceral, que é essa dor a nível de intestino, e ela está muito relacionada a essa inflamação. Então, enquanto eu não penso também em tratar a inflamação naquele tecido, eu não consigo segurar a dor. Por isso que eu ter uma intervenção simplista de só controlar o humor não funciona. As abordagens para intestino, elas são múltiplas. Então, eu tenho que entrar em muitas vias para eu conseguir segurar o quadro. Então, é uma disfunção intestino-cérebro? Sim, mas eu tenho que lembrar que eu estou falando de um ambiente disbiótico e inflamado. Então, eu tenho que estar nas três vias, tratando a inflamação, ajustando o quadro de disbiose e, ao mesmo tempo, fazendo o manejo do estresse e ajustando essas alterações de humor que são bem características do paciente com síndrome do intestino irritado. E aí você mencionou dor, e aí quais são os principais sintomas, né? O que o paciente mais reclama na prática para que a gente já comece a alertar que pode ser uma síndrome do intestino irritável? Então, a síndrome do intestino irritado, a primeira coisa é que ele é um diagnóstico de exclusão, né? Então, quando esse paciente se direciona para um médico ou para um nutricionista, eles vão rastrear outras comorbidades intestinais, então doença inflamatória intestinal, doença celíaca,
vão fazer endoscopia, colono. Se você não tiver nada positivo, aí eles vão colocar você dentro dos critérios de Roma 4. Né? Então, nesses critérios de Roma 4, eles vão avaliar a questão da dor próximo à hora de evacuar, né? Então, eles vão avaliar o padrão evacuatório. Então, quando eu falo da síndrome do intestino irritado, eu tenho vários padrões. Então, eu tenho o padrão constipado, eu tenho o padrão diarreico, eu tenho o padrão misto, que ele alterna constipação com diarreia, e eu tenho o padrão que não tem variações na formação de fezes. Ele tem dor, ele tem gás, ele tem distensão, mas ele tem fezes formadas normais, ele evacua normalmente. É mais raro da gente ver, mas a gente tem isso em literatura. Né? Então, quando a gente olha para esse paciente com síndrome do intestino irritado, ele geralmente, na prática clínica, ele tem uma queixa gastrointestinal relacionada ao funcionamento desse intestino, ou ele é muito constipado, ou ele é muito diarreico, ou ele tem esse padrão misto. Ele geralmente relaciona dor, né, próximo da hora de evacuar, né? Então antes de evacuar ou após evacuar. É comum que esse paciente fale assim: depois que eu vou ao banheiro eu sinto mais dor, minha barriga distende mais, eu fico distendido, eu fico com gases, né? Então é um paciente que ele tem essa queixa de dor bem presente, e a dor desse paciente ela é diferente de um indivíduo não afetado. Então, essa hipersensibilidade visceral é uma dor importante. Ele sente o intestino torcer, pegar fogo, né? Então, ele tem uma queixa importante que deve ser levada em consideração, porque diminui muito a qualidade de vida desse indivíduo. Então, eu tenho essa hipersensibilidade visceral e eu tenho sintomas de má digestão, como se fosse uma dispepsia funcional. Então, é um paciente que ele geralmente fala de muito arroto, né, eructação, empachamento. Ai, tudo que eu como me faz mal, me deixa distendido, eu tô sempre com gases. Então, ele geralmente tem uma queixa bem ampla, né? Então, não é só um intestino que não está funcionando de forma adequada, ele não está formando fezes como ele gostaria. Ele geralmente tem uma queixa um pouco maior, né? E aí vale a pena a gente olhar para o histórico de vida desse paciente. Nasceu de parto normal ou cesárea? Foi amamentado? Como é que foi a construção de hábitos de vida alimentar desse paciente? Usou antibióticos, usou corticoides, usou anti-inflamatório? Para a gente entender como é que essa microbiota é estabelecida ao longo da vida e como é que eu estabeleço a resposta imunológica nesse intestino, né? Porque quando eu olho a fisiopatologia do intestino irritado, eu tenho um componente hereditário, mas eu tenho um componente forte da epigenética. Então, a gente sabe que genética não é destino, eu trago sim um padrão genético, é comum que famílias partilhem da mesma doença, então é muito comum você ouvir no consultório: ah, eu não consigo fazer cocô, minha mãe não consegue, meu irmão não consegue, todo mundo na minha família é assim. Então, eu trago sim um componente genético, mas o gatilho é ambiental. Né? Então, geralmente são pacientes que têm uma construção de vida a nível de tipo de parto, alimentação, estresse, sedentarismo, maus hábitos de vida, e aí eu junto a fome com a vontade de comer, a genética e a epigenética modulando os genes e apresentando a doença, o sinal e sintoma ao longo da vida, né? Eu Outra coisa importante é a gente entender que a síndrome do intestino irritado não tem cura, ela tem remissão. Então, é um indivíduo que ele precisa de cuidados para o resto da vida para que eu mantenha aquele intestino funcionando. Porque uma vez que eu faço a dieta e ele melhora dos sinais e sintomas, se ele voltar aos hábitos anteriores, o intestino manifesta sintoma novamente. Né? Então, é um intestino que precisa, sim, de cuidados maiores do que aqueles indivíduos não afetados. Essa ideia de que eu vou no nutricionista, vou fazer uma dietinha, vou ficar bom e depois freedom, vou voltar ao que eu era antes, é uma utopia. Né? Então, é um paciente que precisa de cuidados adicionais porque aquele intestino não funciona igual ao intestino dos demais pacientes. Né? E eu não sei se você sabe, mas aqui no Brasil é uma das maiores incidências mundiais de intestino irritado. Não é coincidência, né, que nós somos também os mais ansiosos do mundo, né? Então a clínica da ansiedade com o intestino irritado tem tudo a ver, né? Então realmente a gente muito ansioso, o intestino muito descompensado, tudo muito junto. Aí esse indivíduo obviamente manifesta sintoma, né? E claro que intestino, o trato gastrointestinal como órgão de choque, acaba sendo um dos primeiros a abrir o quadro, né, e alterar todo esse funcionamento, desde o estômago até
o final lá do funcionamento mesmo, anos de não estar conseguindo formar fezes ou não estar conseguindo evacuar. E eu falo que esses sintomas todos, né, todas essas queixas aí que você mencionou, são muito, muito comuns na rotina, né? E tanto é que a gente às vezes até fica pensando se que hoje em dia é tão comum, vai chegando cada vez mais pacientes com a síndrome do intestino irritado no consultório, e aí a gente fica naquela pergunta, nossa, está aumentando muitos casos ou na verdade a gente não sabe se é porque está diagnosticando um pouco mais, se as pessoas buscam um pouco mais, mas acredito também que em função do estilo de vida, né, que hoje em dia as pessoas têm, então tudo isso que você mencionou realmente faz com que os quadros apareçam cada vez mais, né? Então está ficando cada vez mais comum pegar pacientes com essas queixas. Sim, vai aumentar. Por isso, pelo estilo de vida e porque as pessoas hoje em dia têm mais acesso à informação. Uhum. Então, aquele paciente que antes fazia cocô uma vez na semana, ele hoje, ele sabe que não é para ele fazer cocô uma vez na semana, né? Então, aquilo que ele tinha como normal, ele vai ver alguém falando numa live, vai ver um post no Instagram e vai falar, ué, não é normal, então, eu vou passar uma vez na semana? E aí ele vai buscar ajuda. Porque até então ninguém falava disso, né? Cocô era tabu. Né? Então, ninguém falava sobre isso. A partir do momento que a gente tem voz para falar a respeito disso, as pessoas começam a se mobilizar. Né? E a partir desse momento chegam mais esses pacientes também na clínica. Então, é o acesso à informação, né? E novos diagnósticos, já que essas pessoas buscam ajuda, associada a um estilo de vida que não nos favorece em nenhum momento. Né? O nosso estilo de vida é muito ruim. E por conta disso, todas as doenças estão em crescimento, né? De alergia à autoimunidade, perpassando por todas as doenças intestinais, que está tudo muito linkado, Sim. né? Então, realmente, a tendência de incidência é aumentar. E você falou que não tem cura, mas como que funciona o tratamento, né? Que cuidados que a gente tem que ter aí com relação à dieta, o que evitar, o que comer, como que funciona o tratamento? A dieta é o principal ponto, né? Então, as pessoas gostam muito do suplemento, né? Você sabe disso mais do que eu. Qual é o suplemento? Qual é a dose? Em que momento? Por quanto tempo, né? Então, eu sempre falo que, em se tratando de intestino, suplemento é perfume, né? Então, a gente só passa perfume se tomar banho. E o Uhum. banho é a dieta. Então, se eu não fizer a dieta, não adianta passar perfume. Então, não adianta eu querer pular etapa, porque não vai dar certo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer uma dieta bem executada, uma dieta limpa, sem industrializado, sem corante, sem conservante, sem excesso de açúcar, sem excesso de trigo, sem excesso de leite. Aqui eu não estou dizendo não coma leite ou não coma trigo, eu estou falando que Nossa, não dá para ser monotonia alimentar. sim. Tem paciente que chega no nosso consultório comendo trigo e leite 6 vezes ao dia. Uhum. Né? Então, assim, uma coisa é eu consumir trigo 3 vezes na semana, outra coisa é eu comer 6 vezes ao dia. O Sim. excesso de contato também é uma questão a ser discutida, né? E que tipo de produto está chegando também à nossa mesa. Uhum. Então, a primeira coisa é variabilidade da dieta, uma dieta limpa. Se eu puder comer alimentos orgânicos, seria uma boa opção, né? Então, uma dieta variada, colorida, com muita fibra. O que a gente mais tem respaldo em literatura é o consumo de fibra e composto fenólico, né? E as Uhum. gorduras boas. Todos eles grandes moduladores de microbiota, moduladores de sistema imunológico, né? E modulador ali de tais junction de permeabilidade intestinal. Então, a gente tem que focar nisso, na dieta. Né? Depois desse ponto da dieta, que, claro, guarda, né, algumas peculiaridades dependendo do meu paciente. Tem paciente que pode comer leguminosa, tem outro que pode comer abacate, tem outro que não pode. Então, é Individualidade claro que sempre, né? aqui eu vou ter umas individualidades, né, que aí eu vou aplicar dependendo do meu caso clínico. Então, eu vou ter que avaliar isso. Cabe em alguns pacientes a dieta low food map. Só lembrando que a dieta low food map não é um estilo de vida, é uma intervenção dietética, então ela é feita de forma pontual e posteriormente a gente vai fazer a adequação de acordo com o quadro clínico do meu paciente quando eu faço a reintrodução alimentar, reincluindo os grupos que esse paciente tolera e excluindo aqueles alimentos que ele não tolera. Tá? Então, posso fazer? Posso. Mas eu não posso manter o paciente no estilo de vida low food map, porque não é um estilo de vida, é uma intervenção dietética. Saindo dessa seara, né, da dieta, a gente passa para a suplementação. Né? Então, se eu estiver pensando em suplementação, a gente pode falar de glutamina, a gente pode falar de colágeno, as vitaminas lipossolúveis para a força de tais junctions, a gente pode falar de vários fitoterápicos, né? Porque se tem uma coisa que o intestino ama,
é fitoterápico, Uhum. né? Então, assim, o que eu mais vejo resposta em prática clínica é trabalhar com tintura vegetal. O intestino reage muito bem a tinturas vegetais, né? Então, para diminuir gases, para diminuir dores, né? Para diminuir esse inchaço, esse edema que o paciente refere. Então, aqui a gente fala de gengibre, de funcho, de alcaçuz, de boldo, dente de leão, carqueja. Então, tem N tinturas que podem ser utilizadas. Particularmente, eu prefiro tintura do que usar cápsula, extrato seco. E aí a gente fala também dos chás. Os chás também são excelentes no nosso dia a dia. Também de acordo com a queixa. O paciente é mais diarreico, então a gente vai usar mais uma camomila. O paciente faz muitos gases, vamos usar um funcho, vamos usar um gengibre. O paciente tem uma dispepsia funcional, vamos usar um alecrim. Né? Então, a gente utilizar esses chás no dia a dia, a gente tanto melhora o funcionamento desse trato digestório e, ao mesmo tempo, a gente aumenta a capacidade antioxidante e anti-inflamatória nesse paciente, né? Então, 2 coelhos numa cajadada só. Então, eu tenho que manter esse paciente com esses hábitos de vida e fazer atividade física, que é um modulador de microbioma, né? O último ponto ali seria a gente pensar em utilizar um probiótico, que é uma boa intervenção, contanto que eu esteja fazendo o resto. Né? Não adianta a gente pensar, eu vou dar um probiótico e eu quero comer fast food. Não vai adiantar. Eu estou dando probiótico para fazer tal coisa. Não vai adiantar. E desmistificar essa fala de qual probiótico para qual doença, né? Isso é marketing. Evidência científica não é isso. Então, o que a gente sabe é que múltiplas cepas colonizando aquele intestino, gerando um microbioma saudável, gera uma resposta imunológica saudável, um equilíbrio imunológico, uma microbiota saudável que traz benefício ao hospedeiro. Mas não é o L. acidófilos que trata a síndrome do intestino irritado, nem é o L. crispatus que diminui a permeabilidade de intestino. Aqui a gente está falando de intervenções múltiplas, de múltiplas cepas, em quantidades adequadas, por tempos adequados, né? Sim. Eu, particularmente, não sou fã de intervenções para sempre, né? Sempre me perguntam, mas é para sempre? Para sempre nem a vida, quem dirá probiótico. Então, assim, intervenção dietética e suplementação é periodizada, né? Então, a gente faz um pouco, depois faz outro pouquinho, depois outro pouquinho, e assim sucessivamente, até que a gente alcance ali uma homeostase nesse indivíduo, né? Dá vontade de segurar a Vânia aqui o dia todo, né? Olha só, que eu falo que a Vânia é aquela, ela sempre puxa muito pra prática, isso que é o mais legal, e é isso que é a ideia aqui, Vânia. A gente, num curto período de tempo, a gente joga algumas informações, claro que falar de discutir tudo a fundo, não dá pra gente fazer isso num vídeo curto. A Vânia, inclusive, tem até cursos, né, na área de intestino, justamente para trabalhar a fundo. Mas a ideia é justamente dar um norte, mostrar como a nutrição é importante e agora as pessoas correm atrás, né? Então, vamos correr atrás de aprofundar os estudos. Acho que vale a pena até mencionar, Vânia, você tem né, junto com a Silvia, o Clínica do Intestino. Isso, Clínica do Intestino. Como que o pessoal se informa? É um curso prático, né? Então, a abordagem a gente tem 10 casos clínicos e a gente resolve os casos clínicos. Então, a gente coloca o antes, o durante e o após, com todas as intervenções, e aí a gente explica por que a gente, nesse caso, fez tal intervenção, respaldando tudo em literatura, né? Porque, assim, o que a gente vê é que os nossos alunos, eles entendem que existe uma desbiose, uma inflamação e etc., mas eles não conseguem traduzir isso para a prática. Entendi, eu tenho uma desbiose, o que eu faço agora? Né? Então, a ideia era que a gente conseguisse traduzir essa informação da desbiose e a gente colocar isso na prática. Como que eu prescrevo o probiótico e o fitoterápico e o ativo tal, o XYZ, por quanto tempo, de que forma, linkando ao plano alimentar, linkando ao alimento. Então, a gente fazer essa simbiose, né, do estilo de vida, da alimentação, da suplementação e mostrando que funcionou ou que não funcionou, né? Então, é por isso a gente traz os exames, a gente traz toda a intervenção para que eles possam entender como que eu conduzi aquele caso, né? Que acaba sendo um gap muito da nutrição. A gente dá a literatura, a gente dá o conhecimento, mas às vezes não extrapola para a prática. Então, o aluno fica um pouco perdido. Muito legal. Então, pessoal, acompanha... Quem quiser, segue a gente lá, Clínica do Intestino Curtos, @Clínica do Intestino Curtos. Isso mesmo. Então, entra lá no Instagram, acompanha, porque sempre tem turmas novas, né? Então, ela sempre... Sim, agora a gente vai fazer online, então, qualquer lugar do mundo, você pode se inscrever. E a Vânia também sempre
posta muito conteúdo nas redes sociais, né? Então ela tem ali, por isso que eu brinquei que é uma digital influencer, porque ela produz muito conteúdo mesmo, então vale a pena sempre acompanhar, sempre tem dicas muito legais. Então, Vânia, queria muito agradecer a sua participação, tenho certeza que todo mundo adorou. Então Eu que agradeço. é sempre um prazer ter os amigos aqui com a gente. Obrigada, Márcia. Obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal. Espero que vocês gostem. Então, pessoal, ó, se você gostou do vídeo, lembra de compartilhar nas suas redes sociais, marca aqui embaixo quem não pode deixar de assistir esse vídeo, marca aqui pra gente. E se você está assistindo pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. Aí todo vídeo que for postado, você recebe um aviso. Então, a gente se vê aí nos próximos vídeos. Então, até mais, pessoal. Tchau, Vânia. Obrigado. Beijo. Tchau.